Serei muito breve para poder já, em seguida, pedir à plenária que apresente seus questionamentos, e aí o professor Roberto vai trabalhar em bloco, como nós fizemos pela manhã. Só alguns exemplos concretos, amarrando o texto, essa terceira versão da proposta do governo para a reforma da educação superior, onde ficam bem claras as questões apontadas aqui da privatização. Primeiro, a nova estrutura da educação superior, que está prevista quanto à sua organização, sejam públicas ou privadas, as instituições de ensino superior vão ter 3 modalidades, né? A universidade, os centros universitários e as faculdades. Sendo as universidades concebidas como aquelas que terão indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mais autonomia. Os centros universitários vão ter ensino e extensão. Não vão ter autonomia e não vão ter pesquisa. Como alguém produz extensão sem fazer pesquisa, essa é a grande questão, porque a concepção de extensão é de prestação de serviço para angariar fundo, né? E as faculdades não vão ter pesquisa, não vão ter extensão e não vão ter autonomia, apenas ensino. O detalhe aí nessa articulação é que todo esse desmonte que a gente vem sofrendo em cima, né, dessas últimas 2 décadas de retirada das nossas vagas, não reposição das aposentadorias, etc., no texto aparece tratado como deficiência, que devem ser saneadas. Claro que eles não se referem a que casos são chamados de deficiência, mas eles vão usar dois grandes mecanismos para fazer essa avaliação que explicitem esses dados em referência a pouca produção, precariedade de ensino, etc., que são os 2 grandes aparelhos que eles montaram. O CAPES, que já existe, que fica fortalecido, e CONAES, que é a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que é um dos braços do SINAES, né? Outro detalhe, quanto à manutenção, eles criam 3 modalidades, né? 2 que nós já conhecemos, que são as públicas e as privadas, ou seja, as públicas, aquelas mantidas por verbas públicas, com detalhe daquilo que o professor Roberto apontou, ou seja, dos 18% que estão destinados pela Constituição Federal para o custeio das universidades, vão trabalhar no limite de 75% dos 18%. Né? Então, aí a gente tem um corte violento e surge um outro modelo pelo meio. Né? Primeiro, lembrando que nas privadas, o professor já apontou que entra fortemente a isenção fiscal, através do ProUni, né? Então, você aponta para o fortalecimento da área privada, e naquela nova forma híbrida de parceria pública-privada, eles compõem um modelo chamado comunitárias. E as comunitárias, no texto da lei especificamente, são aquelas instituições cujas mantenedoras serão constituídas sob a forma de fundações, associações instituídas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com ou sem orientação confessional ou filantrópica, e que inclua majoritariamente a participação da sociedade civil, da comunidade, e do poder público, local ou regional, em suas instâncias deliberativas. Então, o poder público passa a fazer parte de uma mantenedora, de uma chamada universidade comunitária, e, novamente, como um bem público, porém em parceria com a instância privada, vai chover de novo isenção fiscal. Então, de 2 maneiras, o modelo apontou para o fortalecimento do modelo privado. Ainda é bom lembrar que a função regulatória de avaliação, né, que eu citei no sentido do CAPES e SINAES trabalharem na perspectiva bem quantitativista, né, da produtividade, isso vai ser garantido, porque para fazer isso precisa ter dado, né? Então, os elementos vão ser levantados desde ENAD, etc. E a questão é que há um recredenciamento periódico. Nada garante que uma universidade, que foi, num determinado momento, classificada como universidade, num recredenciamento não escorregue para o patamar centro universitário. Né? E dali, para ele subir novamente a categoria de universitária, fica muito difícil, à medida que o desmonte da pública vem acontecendo cada vez mais. E isso também foi preciso garantir com algum outro
mecanismo, que é a revogação dos artigos 44 a 57, todinhos da LDB, que são onde o bloco maior da autonomia universitária está citado. Para conformar esse novo modelo, onde se perde a autonomia, precisava revogar os artigos da autonomia universitária da LDB. E mais dois últimos detalhes bizarros, assim, para a gente entender essa lógica que foi constituída. O professor citou, e a gente só complementa aqui, a introdução do componente curricular obrigatório, além daquelas implicações terríveis didático-científicas e pedagógicas e conformar os currículos, fere profundamente a autonomia universitária, e o artigo 48 da LDB, que define que quem constrói os cursos, aponta o currículo, vê a sua estruturação, é a universidade, né? Em outro aspecto, também, onde fica muito atingida a questão da autonomia universitária, é a questão dos diplomas nessa ameaça terrorista que o MEC vem fazendo em relação às suas medidas complementares do ENAD, que o aluno que não fizer fica com o seu diploma retido. É bom lembrar que o artigo 53 LDB define claramente que quem faz a conferência do diploma é a universidade, porque ela tem no artigo 48 a atribuição de registrar o diploma, e há universidades regionalmente instituídas para registrar diplomas de instituições que não sejam universidades. A Universidade Federal do Paraná é uma dessas indicações regionais que tem a atribuição de registrar o diploma daquelas que não são universidades. Então, aí vem o detalhe bizarro. Nesse fluxo de registro, onde entra o MEC? O MEC nunca entra, tá? Porque desde 96, quando sai a LDB, que se define que não tem mais a carteirinha do MEC, não tem esse registro do MEC, tudo é feito dentro da universidade, porque ela tem autonomia, não há no fluxo, desde que sai da coordenação até que vai para a Divisão Geral de Registros, nenhuma participação do MEC. Então, qual é a hipótese possível para imaginar que o diploma fica retido? A hipótese de que o dirigente faz, em conluio com o MEC, a retenção do diploma e segura. É uma parceria, né, desse terrorismo entre o dirigente, que não exerce a sua autonomia, dizendo que não, isso é sua atribuição e não do MEC, e tudo fica maquiado sob o aspecto de que é um componente curricular obrigatório. Então, todos esses detalhes bizarros são articuladamente colocados no texto da lei.